Muito bom dia a todos e todas. Hoje é domingo, dia 10 de janeiro de 2021. Nós damos início agora a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Culto da nossa igreja, da primeira IPI de Osasco. E eu estou muito bem acompanhado no culto de hoje com o reverendo Gerson, com o presbítero Leandro e com o presbítero Jorge. Muito bom dia, meus irmãos. Muito bom dia, reverendo Paulo. Espero que vocês estejam bem. Muito bom dia, presbítero Jorge. Bom dia, presbítero Leandro. Bom dia, irmãos e irmãs da nossa igreja. Bom dia, irmãos. Bom dia, meus irmãos pastores, presbítero Leandro. Um prazer estar com vocês nesse culto. Bom dia, reverendo Paulo. Bom dia, reverendo Gerson. Bom dia ao presbítero Jorge. Bom dia a todos os nossos irmãos que nos assistem nesta manhã. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa ser derramada sobre nossas vidas nesta manhã. Chamada à adoração. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor a glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Palavras extraídas do Salmo 29, versículos de 1 a 4 e versículo 11. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Só tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, de todo poder. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez termos o privilégio de louvarmos o teu nome neste momento. Ainda que, ó Deus, distante dos irmãos, mas aquecidos, Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade. Obrigada por cada família, Senhor Deus, da nossa igreja. Nós oramos, nós te bendizemos. Em nome de Jesus, o nosso Supremo Pastor. Amém, ó Deus. Continuando nosso culto, nós vamos cantar juntamente com o grupo de louvor da nossa igreja, o Salmo de número 34. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu
Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegra-se no Senhor a minha alma. Vamos acompanhar a palavra do nosso Deus, que se encontra em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Disse Jesus: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que neste momento nós possamos colocar diante do altar do nosso Deus as nossas falhas, que possamos colocar diante do altar do nosso Deus os nossos pecados e tudo aquilo que tem nos afastado da comunhão plena com o Espírito Santo do nosso Deus. Que possamos suplicar a misericórdia e o amor do nosso Deus, para que possamos ser purificados e para que as nossas súplicas e as nossas orações, o nosso louvor, possa chegar aos ouvidos do nosso Deus. Vamos fazer isso enquanto ouvimos este cântico que nos diz que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá teu espírito e renovará o teu corpo, e tudo se fará novo, e chorarás e cantarás de alegria. Vamos dizer ao nosso Deus: vem Espírito me guiar, vem Espírito me restaurar, venha Espírito Santo de Deus me visitar. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e cantarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações.
teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E no teu corpo tudo novo se fará. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, pois a tua misericórdia e o teu amor se renova a cada manhã. Obrigado, ó Deus, porque mesmo com todas as nossas falhas e imperfeições, o Senhor tem tido de misericórdia e tem nos perdoado. Que possamos, ó Deus, permanecer debaixo da sua graça. Que possamos, ó Pai, permanecer sobre as suas mãos. Que o seu Santo Espírito, ó Deus, possa nos purificar. E por favor, ó Deus, nos ajude a não estragarmos, ó Deus, os planos que o Senhor tem traçado para as nossas vidas. Que nós possamos estar conectados com o seu Santo Espírito. Que a nossa sensibilidade, ó Deus, a sua voz, possa estar, ó Deus, cada dia maior. E que possamos cada dia estarmos mais próximos de Ti. Que possamos entender, ó Deus, quais têm sido os seus planos para as nossas vidas. E nos ajuda, ó Deus, a apenas executá-los debaixo da sua graça. Usa-nos, ó Deus, perdoa-nos, purifica-nos, ó Deus, para que possamos ser grandes instrumentos em suas mãos. Eu peço isso, ó Deus, e clamo no nome santo de Jesus. Amém, ó Deus. Prezados irmãos e irmãs, este é um momento do nosso culto em que a gente manifesta a nossa gratidão ao Senhor. E também vamos aproveitar para colocar diante de Deus a nossa súplica. Nesta semana, nós temos alguns irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida ou mais um ano de vida conjugal. Nós vamos destacar os seus nomes. No dia 5, aniversário do João Vitor Mendes da Rocha Borges. No dia 6, um casal da nossa igreja chegou às bodas de prata. Nada mais, nada menos que a Andréia e o reverendo Paulo Eduardo Sesquim. No dia 7, a nossa querida irmã Mercina Cruz Prates Paiva. No dia 8, nós temos vários aniversariantes. A Angélica Aparecida Natarulo Soares Morgado, o Gustavo Luquini Gonçalves, a Irene Serenes Couto e o Thales Paiva de Barros. No dia 9, mais um casal completa um aniversário de vida conjugal. É o casal Miriam e presbítero Edson Gonçalves, 56 anos de vida conjugal. E fechando a semana, no dia 10, o nosso querido irmão Ricieri Zanfolim. Vamos render graças a Deus e vamos orar, apresentando a Ele a nossa súplica. Bendito Deus, nosso Pai, nós estamos alegres na Tua presença porque estamos juntos em oração. E nós queremos render-te graças. Rendemos-te graças pelos irmãos e pelas irmãs que nesta semana completaram mais um ano de vida e mais um ano de vida conjugal. São irmãos e irmãs que nós amamos, irmãos e irmãs que recebem sempre da tua bênção, do teu amor e da tua misericórdia. São irmãos e irmãs preciosos para a tua igreja e preciosos para o teu trabalho. Tu tens sustentado a cada um deles, tu tens abençoado,
e nós nos alegramos com todos eles. Senhor, nós estamos no início de um novo ano e ansiávamos há algum tempo por um ano sem pandemia. As nossas expectativas se frustraram, mas nós confiamos em Ti. E nós sabemos que Tu nunca falhas, Tu não tardas, Tu estás sempre vigilante sobre a nossa vida. E nós queremos, ó Pai, Te suplicar que Tu nos sustentes, que Tu fortaleça a nossa fé, que com a Tua graça nós permaneçamos dispostos, confiantes, sabendo que a Tua providência sempre nos ajuda. Ouve, ó Pai, a oração do Teu povo. Abençoa o Teu povo que clama. Nós sabemos que muitos irmãos e irmãs estão precisando de saúde, precisando de paz, de conforto. E Tu estás sempre pronto a nos ajudar. Abençoa, pois, o Teu povo. Fortalece-nos e recebe a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Chegou o momento do nosso ofertório. Convido a cada participante deste culto que agora apresente ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. E você poderá fazer isso através da conta bancária que estará sendo projetada na tela do seu dispositivo, enquanto nós cantamos o próximo cântico. Para nós
Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Oremos. Santíssimo Senhor, é um privilégio muito grande poder apresentar diante de Ti a nossa oferta como símbolo da nossa gratidão pelo muito que o Senhor tem feito a respeito da nossa vida, da nossa existência e naquilo que diz respeito à Tua divina provisão sobre cada necessidade da nossa vida que o Senhor conhece muito bem. Nós rendemos graças ao Senhor e essa é a forma de, neste culto, como povo Teu, apresentar diante de Ti aquilo que é fruto do nosso trabalho, mas reconhecendo, ó Deus, que esse trabalho só existe porque o Senhor nos abençoou com a existência dele. Apresentamos as nossas ofertas na plena consciência de que o Senhor é o dono de todo ouro, de toda prata, e que tudo aquilo que veio às nossas mãos nos veio pela Tua infinita graça e bondade. Reconhecendo isso, nós apresentamos a Ti, então, a nossa oferta. Pai, também nesse momento queremos pedir que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, o coração, esteja iluminando, ó Deus, a vida do reverendo Gerson, que será o mensageiro desta manhã, que o Senhor use a sua vida como instrumento nas Tuas mãos e usa-nos, ó Deus, como receptores e que recebamos de modo claro e inequívoco a Tua vontade para a nossa vida através da proclamação da palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos e irmãs, hoje, de acordo com o calendário litúrgico, nós celebramos o batismo do Senhor Jesus. E nós vamos examinar um texto bíblico que narra exatamente este evento. De acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versículos 9 a 13. Vou repetir, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 9 até o versículo 13. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre eles. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto da sua palavra. Já dissemos que, de acordo com o calendário litúrgico cristão, no dia de hoje, segundo domingo de janeiro, nós celebramos o batismo de Jesus. E foi por isso que fizemos a leitura desse texto das Escrituras, em que Marcos narra a história desse evento. Vamos, portanto, meditar a respeito do significado do batismo do Senhor. E para começar, eu recordo um episódio da vida de Martinho Lutero,
o importante líder protestante da Reforma do século XVI. Lutero não teve uma vida fácil. Sua existência foi muito atribulada. Ele foi excomungado, foi perseguido, correu o risco de ser morto por causa da sua pregação, do seu ensino. E nessa situação, muitas vezes, Lutero sentiu-se incapaz, sentiu-se fraco, sentiu-se abatido, sentiu-se desanimado. As muitas tribulações o deixaram afligido. E em seus momentos de tribulação, Lutero costumava repetir para si mesmo a seguinte afirmação: eu sou batizado. Eu sou batizado. E isso servia para confortá-lo. Isso ajudava-o a se recompor e a prosseguir firme nas adversidades. E essa história deve nos fazer pensar. Lutero valorizava muito na sua vida o fato de ter sido batizado. E será? Será que nós também damos valor ao batismo? Afinal, que importância a gente tem dado ao batismo? Será que temos valorizado o nosso batismo como alguma coisa relevante para a nossa vida? E para nos ajudar a responder, eu convido os irmãos e as irmãs a examinarmos mais detidamente esta narrativa de Marcos, do batismo de Jesus. O texto que nós lemos começa dizendo assim: Jesus veio de Nazaré e foi batizado por João Batista. Quando estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer sobre ele. Nestas poucas palavras iniciais, nós queremos destacar 2 pontos. Em primeiro lugar, o texto declara que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. Com toda a desgraça causada pela pandemia que estamos enfrentando, muita gente anda pensando que o céu está fechado para nós. E essa linguagem, o céu está fechado, é uma linguagem simbólica. Céu fechado significa que Deus deixou de nos ouvir. Céu fechado quer dizer que Deus nos abandonou. Céu fechado indica que Deus nos desamparou. Ora, foi exatamente o contrário, foi o inverso o que aconteceu no batismo de Jesus. Seu batismo fez com que o céu se abrisse. Seu batismo significou que Deus estava presente na sua vida. Seu batismo mostrou que Deus o amparava. Mas o segundo ponto é que o texto declara que Jesus viu o Espírito Santo descer sobre ele. E a gente aprende aí que é o Espírito Santo quem toma a iniciativa. Em outras palavras, não somos nós que subimos à presença do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que desce até nós. E nesse ponto, nós lembramos a famosa história da construção da Torre de Babel. Essa história diz que, certo dia, as pessoas se reuniram no mesmo lugar e decidiram construir uma torre que chegasse até o céu.
E essa história também tem um significado simbólico. Na verdade, essa é a história da humanidade. Essa é a história do ser humano. Sempre o ser humano está se pondo a edificar torres para chegar ao céu. É o que a gente vê nos dias de hoje. As pessoas querem chegar ao céu pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços. Isso é absurdo. Isso é impossível. Nós nunca conseguimos chegar ao céu. E é por isso que Deus toma a iniciativa. E o batismo nos ensina que Deus desceu até nós, na pessoa do Espírito Santo. Deus desceu até nós, também na pessoa de Jesus Cristo, que viveu, que morreu e que ressuscitou entre nós. Mas a narrativa de Marcos sobre o batismo de Jesus não se limita a isso. O texto também diz que quando Jesus foi batizado, do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. E ao lermos estas palavras vindas do céu no batismo de Jesus, nós recordamos também o texto inicial do Evangelho de João, que diz assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nos dias de hoje, muita gente costuma dizer por aí que os seres humanos são filhos de Deus. Contudo, de acordo com as Escrituras, não é isso não. De acordo com as Sagradas Escrituras, todos os seres humanos são criaturas de Deus. Mas somente os que recebem a Jesus passam a ser filhos de Deus. E esse é também um dos significados do nosso batismo. Por termos sido batizados, nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Por termos sido batizados, nós nos tornamos filhos de Deus. Por termos sido batizados, nós somos elevados à condição de família de Jesus. Nós somos seus irmãos e suas irmãs. E por termos sido batizados, todos nós somos irmãos e irmãs, uns dos outros. Até agora, nós destacamos algumas coisas importantes sobre o batismo. Em primeiro lugar, o batismo de Jesus indica que o céu se abriu. O céu está aberto para nós. E que Deus desceu até nós, na pessoa do Espírito Santo. Mas, em segundo lugar, o batismo de Jesus aponta para o fato de que, pelo batismo, nós recebemos Jesus em nossa vida, nós acolhemos Jesus e passamos a ser filhos amados pelo nosso Deus. Acho que tudo isso é muito positivo, tudo isso é muito bom. Contudo, há um problema. O texto que nós lemos não para aí. E o texto continua e acrescenta as seguintes palavras:
E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. Estranho, não é? Muito estranho mesmo. Como é que o Espírito Santo pôde levar Jesus ao deserto, onde ele foi tentado pelo diabo? Mas isso tem uma lição para nós, irmãos. Isso tem um sentido para nós. Isso quer dizer que o fato de ter sido batizado não poupou Jesus da tentação. Na verdade, exatamente por ter sido batizado, é que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. E isso é muito significativo, isso é muito importante. O batismo não nos torna invulneráveis aos ataques de Satanás. Não é porque nós fomos batizados que nós nos tornamos imunes às tentações. É o contrário que acontece. Os filhos de Deus é que são os mais tentados. Os filhos de Deus são aqueles que suportam mais tentações na sua existência. Nós somos tentados a percorrer o caminho largo, ao invés do caminho estreito. Nós somos tentados a prestar culto a Mamon, ao invés de prestar culto a Deus. Ou seja, somos tentados a colocar as riquezas e os bens materiais em primeiro lugar, ao invés de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós somos tentados a confiar na nossa própria força, na nossa própria capacidade, ao invés de colocarmos a nossa fé e a nossa esperança somente em Deus. Entretanto, nós não estamos sozinhos na tentação. Nós contamos com o auxílio de Deus. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E foi isso que aconteceu com Jesus. No deserto, enfraquecido pela solidão, enfraquecido pela falta de alimentação, Jesus foi tentado. Mas ele venceu a tentação, porque Deus o sustentou. Jesus saiu vitorioso na tentação, porque Deus o fortaleceu. E de igual modo, nós também não estamos desamparados. Nós fomos batizados e Deus nos concede a vitória sobre as tentações. Nós vamos terminar. Começamos falando a respeito de Lutero e vamos terminar falando mais um pouco a respeito dele. Conta-se que, às vezes, diante das grandes tribulações pelas quais passou, Lutero chegou a ficar abatido, enfraquecido, desanimado. Ninguém está livre de sofrer essas coisas. E foi numa dessas ocasiões de profundo desalento que a sua esposa, preocupada com Lutero, a sua amada esposa Catarina, se aproximou do Lutero
ele disse assim: eu tenho uma notícia muito triste para dar a você. Eu fiquei sabendo que Deus morreu. Foi isso que Catarina disse para Lutero. Deus morreu. Lutero não suportou ouvir aquelas palavras da sua própria esposa e começou então a recriminar Catarina. Começou então a fazer uma espécie de sermão para ela, proclamando que Deus está vivo, dizendo que Deus é eterno, afirmando que Deus não morre. E quando ele terminou o seu sermão, Catarina, muito tranquilamente, disse a Lutero: eu sei que a verdade é tudo isso que você está dizendo para mim, mas parece que você é que tinha se esquecido disso. E esse episódio da vida do importante reformador, eu acho que repete-se também na nossa vida. Quando nós somos tentados, nós nos sentimos desamparados por Deus. Quando somos tentados, temos a sensação de que Deus nos abandonou. Quando somos tentados e oprimidos pelas tribulações, chegamos a ter a impressão de que Deus morreu. Por isso mesmo, irmãos e irmãs, nos piores momentos da nossa vida, nós precisamos aprender a valorizar o batismo. Nós fomos batizados, e isso significa que o céu se abriu e que Deus desceu para ficar conosco na pessoa do Espírito Santo. Nós fomos batizados, e isso quer dizer que agora nós nos tornamos filhos e filhas muito amados por Deus. Nós fomos batizados. Isso nos ensina que Deus nos fortalece em todas as tentações, em todas as tribulações deste nosso mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a confiarmos em Deus. Pela sua graça, nós fomos batizados. Os céus se abriram. Deus desceu e está conosco sempre. Amém. Eu convido a todos para acompanharmos o próximo cântico, que traz exatamente esta mensagem. O céu se abriu. Deus desceu para ficar conosco. Amém.
Esse é um momento muito especial para a vida da igreja. É um momento em que nós nos assentamos ao redor da mesa do Senhor, conscientes de que a sua presença entre nós, a ministrar pão e cálice, é uma presença real que vem ao nosso encontro nutrir, renovar a nossa alma com a verdade fundamental da salvação, que é o corpo de Cristo e o seu sangue derramado na cruz do Calvário por nós. E é com muita alegria, então, que nós convidamos a todos a participar desse momento de comunhão da vida da igreja com o seu Senhor. Vamos curvar as nossas frontes e vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por este momento. Oremos. Senhor, nós te damos graças porque temos a plena consciência de que o Senhor entre nós está a ministrar o pão e o vinho como símbolos da tua presença real entre nós e da certeza da tua ministração ao nosso coração. Nós apresentamos diante de ti agora os lares que estão participando deste momento solene do nosso culto. Momento em que nós nos unimos como povo teu no firme propósito, numa comunhão plena ao redor da tua doce presença, que traz ao nosso coração o alento em meio à dura e causticante jornada da nossa vida. É nesta mesa e a partir desta ceia que nós recobramos as nossas forças para continuar a nossa jornada. Nós alimentamos a nossa alma na firme esperança de que este banquete é apenas uma amostra daquilo que nos espera no reino celeste, onde juntos estaremos ceando na tua presença para a eternidade. Que esse banquete seja um banquete pleno do teu amor, que o teu nome seja exaltado. E aqui, como povo teu, te damos graças pela dádiva bendita do corpo e sangue de Cristo que foi entregue para nos salvar. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E foi assim que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós convidamos agora a todos os chefes de família ou aqueles que estão responsáveis pela administração dos elementos em cada lar, que distribua a todos da mesa o pão, e nós aguardaremos então o momento de cearmos todos juntos. Comamos todos do pão e celebremos o corpo de Cristo entregue por nós.
E agora, irmãos e irmãs, imitando o que Jesus fez na celebração da Páscoa, nós recordamos que ele tomou também o cálice e o repartiu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Ministrando em nome do Senhor Jesus, eu convido os irmãos e as irmãs a se servirem do cálice, procedendo da mesma forma que foi feita a distribuição do pão. Enquanto estivermos cantando o próximo hino, vamos nos servir do cálice e depois juntos, num só momento, vamos beber. Disse o Senhor Jesus: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Sirvamo-nos do cálice. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto e, em seguida, então, iremos juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou e receber a bênção pelo reverendo Gerson. Assim, encerramos os trabalhos desta manhã. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.